Falar da CEAL é falar do Cristo, da família, com muita gratidão. Quando essa porta, André Luiz se abriu, através de um convite de Celso Seara, há 10 anos, né? Já fez 10 anos, para fazer esse trabalho na doutrinária, é assim, muita gratidão, muita alegria para mim, poder estar participando dessa grande família sim, porque hoje os meus amigos, a minha família também são os frequentadores, os palestrantes. Eu tenho muita gratidão. Logo, logo, eu penso que estaremos juntos, né? Como estivemos durante esses 10 anos. É uma felicidade ver como as pessoas chegam lá e depois elas se transformam. Então, eu só tenho a agradecer, muita paz. Tchau. É claro que a CEAL tem uma importância fundamental na minha vida. Eu conheci a casa no ano de 2010. Eu cheguei em busca de ajuda em uma fase complicada da minha vida. E eu fui bem acolhida, eu fui bem orientada e desde então eu não saí mais de lá, né? Foi na CEAL que eu obtive as informações necessárias, o que eu deveria fazer para solucionar aquela minha questão e também me fortalecer como pessoa para enfrentar as situações vindouras, né? Mas o ponto que eu considero como mais importante para mim em relação à CEAL foi que dentro da casa eu fui representado o Evangelho, né? Eu sempre respeitei a figura de Jesus, para mim sempre foi algo muito respeitável, mas algo assim distante. Eu não pensava muito e não falava muito sobre essas coisas. E dentro da CEAL eu tive uma nova apresentação, uma nova releitura sobre o Evangelho e sobre Jesus. E foi algo que me encantou profundamente. Eu nunca tinha visto nada assim antes, não é? Então foi algo que me segurou. É como se existisse um quebra-cabeça e as peças começassem a se encaixar, né? Porque eu não entendia muito o porquê e o para quê das coisas. Então a partir daí uma luz se acendeu, né? Eu não pensava muito em autoconhecimento, reforma íntima, é algo que eu nunca tinha ouvido falar, busca interior, era tudo muito vago para mim. Então essas coisas surgiram dentro da casa. A partir desse momento a minha cabeça começou a se abrir para outras coisas que eu não pensava muito antes e a minha compreensão de vida se mudou profundamente a partir desse momento. Então eu só tenho a agradecer à Sociedade Espírita André Luiz por ter também me apresentado a codificação, a doutrina espírita, que com certeza foi o grande divisor de águas na minha atual existência e que me modificou profundamente como ser humano, me capacitou como ser humano. Então eu só agradeço à Sociedade Espírita André Luiz por ter contribuído também na minha instrução e com certeza a CEAL sempre estará nos meus melhores pensamentos. Tá bom? É isso. Obrigada, CEAL. Gratidão. Irmãos, vamos nessa noite agradecer e pedir a Deus com muita simplicidade para que consigamos entregar os nossos corações para Ele. Vamos agradecer pela nossa família, pelos nossos amigos, pela nossa casa, por esta noite, por esse encontro. Vamos também pedir que Ele ilumine as nossas vidas, as nossas mentes, para que consigamos sempre seguir o caminho da paz. Não esqueçamos de pedir por aqueles que estão angustiados, por aqueles que sofrem, aqueles que estão em momentos de aflição, para que Ele derrame sobre cada um as bênçãos, restaurando e fortalecendo as suas vidas. Não tenham receio de entregar as suas vidas a Deus, mostrar as suas inquietações, afinal, Ele conhece cada uma delas. É um Deus de amor, é um Deus de mudanças, é um Deus que restaura. Vamos pedir também que nesse encontro as reflexões tragam mudanças profundas, curas, quem sabe, para cada um de nós. Sigamos sempre os ensinamentos de Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Meus irmãos e minhas irmãs, companheiros e companheiras de ideal cristão, muita paz para todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Estamos hoje aqui a convite da nossa querida irmã Lília
do Centro Espírita Sociedade Espírita André Luiz, esta casa tão relevante e importante para a comunidade espírita e para a cidade de Salvador, para realizar uma tarefa acerca de um tema do Evangelho, no capítulo 25, Buscai e achareis. E dentro deste capítulo, o subtema escolhido foi Ajuda-te e o céu te ajudará. É realmente uma reflexão interessante e importante para os momentos da vida que nós estamos passando. Que possamos então analisar de uma forma mais profunda esse ensinamento do Cristo, que também nos coloca, nos remete a uma condição de copartícipes de toda a obra da criação, de toda a obra divina, uma vez que não estamos aqui como robôs, como máquinas para atender a um roteiro, a uma programação determinada, fixa, onde não haja qualquer interatividade ou interação entre nós, espíritos, e também com as próprias leis que regem o universo. E, obviamente, tudo isso nos traz a noção de mérito, de resultados, consequências, também em conformidade com as leis que comandam a vida e que nos trazem a responsabilidade sobre os nossos atos, sobre aquilo que fazemos, sobre aquilo que pensamos, sobre aquilo que desejamos. Então, quando se fala de auxílio a si e ao próximo, recordamos também do nosso Mestre amado. E é importante, para refletir sobre esse tema, que sejamos capazes de analisar de uma forma íntima, todas essas dificuldades que ainda nos impedem nessa marcha evolutiva, de buscar o nosso progresso, de nos melhorarmos aqui enquanto espíritos, nesta grande oportunidade que Deus nos concede para o nosso adiantamento moral e espiritual. E acima de tudo também, colocar em prática aquilo tudo que já adquirimos de outras existências passadas, de outras experiências que também já tivemos e que hoje refletem sobre a vida que estamos construindo. Mas inicialmente é interessante contar uma história que se passa entre um mestre e um discípulo. Eles estavam caminhando no deserto durante dias e eles decidem, numa dessas noites, parar para descansar. Só que antes, o mestre havia ensinado ao seu discípulo sobre a importância da confiança em Deus, sobre a importância de ter a fé, do trabalho, né, das boas obras. E naquele momento, ele diz assim ao seu discípulo: você pode colocar os cavalos amarrados numa pedra, para que no próximo dia, no dia seguinte, nós possamos continuar a nossa viagem. E aí, naquele momento, o discípulo pensa: eu acho que o mestre está querendo me testar. Eu não vou amarrar os cavalos na pedra. Eu vou confiar em Deus e deixar os cavalos soltos. Os cavalos que estavam com os mantimentos, não é? Com toda a bagagem, enfim, tudo que eles precisavam para a viagem. E ele vai prontamente deitar-se, descansar. O mestre já estava recolhido, e no dia seguinte, quando o mestre diz a ele: onde estão os cavalos? Vá buscar. E ele vai em busca desses cavalos e não acha. Os cavalos haviam sumido, fugido. Por quê? Porque não estavam amarrados, né? Então ele diz ao mestre: mestre, o senhor me enganou. Eu confiei na providência divina e os cavalos fugiram. E o mestre disse: não foi isso que eu disse a você. Eu disse a você que você fizesse a sua parte, que você confiasse em Deus,
mas que Deus também precisaria das suas mãos para que você pudesse, assim, realizar a sua tarefa na parte que lhe cabe e a relação estaria completa, perfeita. Então, naquele momento, o discípulo aprende mais uma lição. A lição de que há necessidade, sim, de se ajudar, de fazer aquilo que lhe compete, dentro das circunstâncias, dentro das limitações que também são oferecidas, para que sejamos também recompensados, por assim dizer, ou também retribuídos pelo alto. Porque a parte do alto, nós vamos ver adiante, está sempre acontecendo. Mas a parte que nos cabe, essa sim, é onde nós falhamos, é onde nós deixamos a desejar e, consequentemente, sofremos as consequências por conta de tudo isso. E logo no início do capítulo 25, Kardec coloca o trecho onde Jesus disse: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porque quem pede, recebe, quem procura, acha, e a porta se abrirá para aquele que batê-la. Bom, analisando essa parábola do Cristo, às vezes incorremos no mesmo erro que o discípulo, imaginando que basta pedir, bater ou buscar que vamos receber, encontrar tudo aberto, sem qualquer esforço, sem qualquer vontade, no sentido de realizar alguma tarefa, alguma missão, ou seja, de braços cruzados, basta para que tudo aconteça ao nosso redor. Mas não é por aí. Não é exatamente isso que Jesus está nos dizendo. Porque numa análise mais profunda sobre essa mensagem, que geralmente era colocada diante de algum questionamento, de alguma dúvida, de alguma circunstância, Jesus traz para nós também uma grande lição, para que todos possam refletir e avaliar de uma forma mais ampla. Não ficar apenas com a parte boa, não é, daquilo que está sendo contado na parábola, nesta alegoria. Daí a necessidade e a importância também do estudo do Evangelho, de perceber que existe nessa relação, existe uma relação, em verdade, uma relação entre espíritos e o próprio Criador, entre Criador e criatura. Então somos aqui também corresponsáveis, temos aqui a necessidade também de oferecer a nossa força de trabalho, a nossa intenção, né, na realização de algo ou de alguma coisa. E não apenas imaginar que vai cair do céu e que vai cair no nosso colo e que tudo será feito pelas mãos divinas. Que em verdade nem mãos Deus tem. Deus não tem mãos, não tem olhos, não tem pés, não tem boca. Mas Deus age sobre todas as criaturas através das próprias criaturas. Daí dizer que essa relação está sempre sendo reanimada, realimentada, a depender, claro, da outra parte. Porque da parte divina isso sempre está acontecendo. Mas e da nossa parte? Como é que nós estamos reagindo? Será que nós ainda esperamos que os obstáculos sejam retirados do caminho por mãos invisíveis? Ou será que nós ainda somos como aqueles que não perseveram ou que abandonam a luta no primeiro embate, no primeiro problema, ou apenas com um pequeno esforço e já desistimos e já não queremos mais participar ou realizar aquilo para o que nós nos propusemos? Ou ainda, né, esperamos por milagres, esperamos que Deus faça um milagre e que tudo aconteça conforme imaginamos, conforme pensamos, como se sem algum esforço da nossa parte, Deus pudesse se substituir dentro das próprias leis que Ele criou, entre elas a lei de progresso, a lei de trabalho, como nós vamos ver também, que são extremamente importantes para a compreensão dessa passagem do Cristo. Então, do ponto de vista humano,
ainda percebemos como se fosse algo sobrenatural. Não, eu vou esperar e que algo vai acontecer, mas não é por aí. E buscar e achareis, vai nos dizer no Evangelho também, e está na mesma proporção, na mesma relação, que o ajuda-te e o céu te ajudará. Então, essa busca, em verdade, é do próprio Espírito, é da natureza do Espírito, que está, claro, buscando também o seu progresso, a sua evolução, a sua melhoria. E vai nos dizer no Evangelho de João, uma mensagem também que Jesus traz, que é a seguinte: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Outra interpretação que pode também nos levar a um equívoco, porque é como se pudéssemos pedir, simplesmente imaginar como se Deus fosse um gênio da lâmpada e a partir dali tudo se realizar. Aquilo que é bom e que talvez também não seja tão bom. Mas na nossa visão ainda curta, a visão de encarnados, imaginamos que tudo que nós desejamos seja o melhor para a gente, seja o melhor para a nossa vida. Então, nessa passagem, nós vamos perceber a necessidade também de desenvolver a inteligência, de desenvolver o raciocínio, de desenvolver os sentimentos, para que possamos nos aperfeiçoar moralmente e assim também fazer a nossa caminhada de uma maneira mais contundente, de uma maneira mais firme, sem vacilar ou titubear diante das dificuldades que surgirem e desistir no primeiro momento em que uma porta se fecha ou que algum deslize acontece. Então, daí perceber também a necessidade de prestar atenção não a rótulos, não é, religiosos ou crenças que porventura qualquer um tenha, mas sim em relação às nossas próprias obras, em relação ao próprio trabalho, a tarefa que cada um desenvolve dentro da sua vida, dentro do ambiente onde veio a reencarnar e também recebeu o propósito divino para realizar. Então, é isso que vai garantir também, acima de tudo, a salvação de cada um após o além-túmulo. Já nos diria Jesus, fora da caridade não há salvação. E a caridade, claro, como o trabalho, como a ação ativa, sempre em busca de algo que possa também nos beneficiar enquanto seres em desenvolvimento intelectual, moral, espiritual. Estamos aqui buscando também esse progresso e somente será alcançado através desse trabalho, um trabalho honesto, digno, sincero, onde haja também a boa vontade, onde nós vamos abraçar o nosso compromisso evolutivo que pedimos. Afinal de contas, todos aqui recebem também um roteiro de forma ampla e geral a seguir, mas não significa que não possamos alterá-lo também. Nós vamos ver adiante como isso acontece. Mas claro que ficar de braços cruzados deverá também dificultar ainda mais a nossa caminhada. Então, se temos uma tarefa, uma missão a realizar, seja ela qual for, no ambiente onde for que estivermos, que possamos abraçá-la integralmente, sem reclamações, sem queixumes, sem também perder de vista o que o propósito divino, o que os desígnios divinos esperam de nós. A exemplo disso, temos no capítulo 7, a queda de Otávio, do livro Os Mensageiros. Neste livro, André Luiz, através de Chico Xavier, conta diversas experiências de espíritos que falharam no seu aprimoramento moral, né? Não foram bem-sucedidos. E nesse caso, esse espírito chamado Otávio, ele recebe um planejamento espiritual, onde ele se prepara durante décadas na colônia, nosso lar, para a realização de uma tarefa junto a tantos outros espíritos, uma tarefa
ligada à religião, à mediunidade, né? Infelizmente, ele, ao reencarnar, ao tomar o corpo físico, ele decide seguir por outro caminho, completamente diverso. Ele, por exemplo, não deveria se consorciar a uma esposa, não deveria casar. Ele deveria também adotar 6 crianças órfãs, que seriam espíritos com os quais ele realizaria essa tarefa. E ele muda completamente o seu roteiro. Acaba se casando, tem um filho com esta moça que ele se casa. Entre revoltas, indignações, reclamações, ele acaba sendo também tomado pelas energias das sombras, né, as energias inferiores, ligando-se à energia sexual de forma desregrada e, consequentemente, acaba também adquirindo uma doença venérea e desencarna de forma prematura aos 40 anos de idade. E ao chegar ao mundo espiritual, ele se depara com aquele programa belíssimo que havia sido feito, com aquele planejamento com o qual, inclusive, ele havia participado. Nesse planejamento, ele teria que acolher aqueles irmãos que logo em seguida o auxiliariam também na tarefa, onde eles teriam também condições de colher bons frutos, mas ele, ainda desalinhado, desarticulado, né, desse propósito maior que Deus reserva a todas as criaturas, porque Deus nos reserva o melhor. Deus não separa para os seus filhos que cada um seja ou um assassino, ou um estuprador, ou cometa qualquer tipo de crime diante não só das leis divinas, mas também, não só das leis dos homens, mas também das leis divinas. Deus nos prepara através dos espíritos também, que colaboram e contribuem para a realização da sua obra, o melhor. Então, quando chegamos à Terra, normalmente, geralmente, modificamos esse processo, esse projeto, e, consequentemente, sofremos graves consequências, gravíssimas consequências, né? Daí o mau uso do livre-arbítrio, daí o mau uso dessa liberdade que nos é concedida também, com vistas ao nosso aperfeiçoamento, porque da mesma maneira, aquele que utiliza o seu livre-arbítrio para se fortalecer, para se aperfeiçoar, ele também será recompensado. Ele também receberá os bons frutos daquilo que ele fez além, no bom sentido. Então, não apenas aqueles que fazem a menos, mas aqueles que fazem a mais também são considerados nessa economia divina, por assim dizer. E, inclusive, André Luiz utiliza a expressão de espíritos completistas, aqueles que conseguem, sim, realizar a obra, a tarefa, o trabalho para o qual foram designados, né? E de forma primorosa, cumprindo de forma resignada, com responsabilidade, com obediência, com boa vontade, né? Tudo isso para que, com certeza, lá na frente, possa colher os louros dessa vitória, dessas conquistas espirituais, porque todos aqui estão também em busca dessas conquistas. E auxiliar-se nesse processo, auxiliar a si mesmo nesse processo, é fundamental. Ter a consciência disso, de que nada aqui foge do controle do alto, que a espiritualidade nos acompanha e nos observa. E vai depender também do nosso comportamento, da nossa postura. E por isso que no capítulo 17 do Evangelho também, Kardec vai dizer no capítulo Sede Perfeitos, que se reconhece o verdadeiro espírita, e aqui espírita e cristão tem o mesmo significado, pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações, para domar as suas imperfeições, os seus defeitos morais, né, os seus desvios éticos, né, e tudo isso acontece dentro de cada um de nós. Isso é esse é um campo de luta interna. É um campo onde todos estão lutando
Aqueles que já têm mais consciência estão lutando com um direcionamento, se posicionando diante das experiências que são colocadas, mas todos são livres para aplicar esses recursos da maneira que mais lhe convier. Mas lembrando sempre dessa responsabilidade que é inerente a todas as criaturas, E é por isso que Deus, se tivesse isentado o homem, do trabalho do corpo, os seus membros seriam atrofiados. Da mesma maneira, se houvesse isentado o homem do trabalho da inteligência, do trabalho intelectual, os espíritos, nós espíritos, permaneceríamos na infância espiritual, sem condição nenhuma de avançar da condição de instinto, que um dia já vivemos de forma mais intensa, para a condição da racionalidade, para a condição intelectual que hoje nós ostentamos. Porque o espírito se individualizou, se transformou, desenvolveu os aspectos intelectuais que antes estavam de forma embrionária na condição do instinto, previamente, das outras experiências passadas, e hoje já estamos nessa situação. Mas é claro que, analisando de uma forma ampla, percebemos que muitos ainda acessam essa fase instintiva de uma forma muito mais preponderante. E daí a dificuldade de fazer essa ligação, de fazer essa ponte com a racionalidade, com a intelectualidade, com a sensibilidade, como vai nos dizer também os espíritos, como vamos dizer os espíritos, da maneira de se desenvolver cada vez mais, se aperfeiçoando, se depurando espiritualmente, através das vidas sucessivas, através das reencarnações inúmeras que já tivemos, estamos tendo e continuaremos a ter. Porque é da lei, é a lei de progresso, é a lei de trabalho. Daí dizer, ajuda-te e o céu te ajudará, para que possamos fazer também melhores escolhas. Porque se hoje respondemos diante da vida de uma maneira, amanhã poderemos responder de outra. Vai depender da nossa dedicação, do nosso afinco, do nosso esforço por esse progresso que se coloca diante de cada um de nós. Esse progresso está para todos. Todos têm as mesmas oportunidades. Pode ser que nessa existência não tenhamos a mesma oportunidade do ponto de vista físico, material, mas do ponto de vista espiritual, sim, todos os espíritos estão submetidos a essas oportunidades. Porque Deus é bom, Deus é justo e Deus nos coloca exatamente aquilo que precisamos desenvolver em cada experiência, em cada nova existência. Cada virtude, cada novo atributo, qualidade moral, serão desenvolvidas a seu tempo. E esse esforço individual, pessoal e intransferível é, sim, fundamental para que esse desenvolvimento aconteça de uma forma mais acelerada. Sem que haja esse empenho, sem que haja esse esforço, não vamos ter, consequentemente, os bons resultados que desejamos, que esperamos, ou que outros estão tendo na mesma experiência, ou talvez vivendo de uma forma parecida, ou talvez até vivendo de uma maneira até mais difícil. Por isso dizer que aqueles que às vezes recebem tantos recursos não fazem bom uso desses recursos, não os aplicam de forma coerente, racional, sensível e, consequentemente, aquele que recebe muito menos numa dada existência se desenvolve muito mais. Isso acontece, isso é natural, porque o esforço também dele, o esforço empreendido por ele foi muito maior. E tudo isso é relativo, vai nos dizer também André Luiz, tudo isso vai depender das circunstâncias, daquilo que nós estamos nos privando de realizar, porque o meu desenvolvimento pode estar sendo levado em consideração diante de uma circunstância onde eu me privo,
de certas coisas, onde eu deixo de fazer outras para alcançar esse benefício, alcançar esse resultado lá na frente. Então, se eu deixo de fazer algo que é um lazer, uma diversão, eu deixo para poder estudar, para poder me dedicar, com isso eu estou também sendo onerado, ou melhor, serei avaliado, né, de uma forma diferente. É o que se chama de bônus horas, né, que a espiritualidade chama de bônus horas. Então esses bônus horas são computados de acordo com cada caso, com cada espírito, com o esforço que cada um faz, com a dedicação de cada um e também a depender da tarefa que se realize. Não é? Por isso que a liberdade de ação está também condicionada a isso. Então, nós temos uma faixa de atuação. Né? Esse livre-arbítrio, essa liberdade de agir, cada dia realizando ou deixando de realizar, né, aqueles compromissos com os quais eu me responsabilizei, vão repercutir também nesses bônus horas, nesse final, nessa premiação final, por assim dizer. Então, o verbo em verdade é ajuda-te e não complica-te. Então, evitemos também, vamos evitar nos complicar. Né? A evitar que diante dessas experiências sejamos capazes de encontrar ou de realizar escolhas que não tenham a ver com o nosso processo e que também não nos tragam, não é, os benefícios ou o aprendizado, principalmente, porque senão estaremos buscando mais dor e sofrimento dentro desse pacote que já trouxemos de outras vidas, dentro dessa bagagem que está aí sendo depurada, purificada. Né? E tem um exemplo interessante também que André Luiz conta no outro livro, o livro Missionários da Luz, no capítulo 12, chamado Preparação de Experiências, onde trata da história de Anacleta. Olhem só que curioso, Anacleta é uma mãe extremamente dedicada, né? Extremamente tolerante, condescendente, flexível, e com isso ela acabou por desviar os seus quatro filhos do caminho do trabalho, do caminho da labuta, né? Do caminho do crescimento pessoal, né? Do desenvolvimento do trabalho em si mesmo. E é o que André Luiz chama de excesso de meiguice desarrazoada. Expressão interessante. Então, ela passava a mão literalmente pela cabeça dos seus 4 filhos. E com isso, acabou que cada um seguiu por um caminho pior do que o outro, porque infelizmente esses filhos acabaram escolhendo, não é, companhias ruins, negativas, acabaram buscando o caminho das sombras, tanto que todos eles acabaram também perdendo o corpo de forma prematura e retornando para o mundo espiritual. E claro, quando essa mãe retorna e se dá conta de tudo que havia acontecido, ela percebeu que ela falhou na educação desses filhos. Ela tinha boas condições, né? Dava tudo do bom e do melhor. Não que isso seja ruim, realmente é bom. Como diz o próprio texto no Evangelho, qual é o filho que pedindo a um pai pão, ele vai lhe dar uma pedra? De jeito nenhum, vai lhe dar o pão. Mas claro que ela esqueceu-se de orientá-los no sentido de aprender o valor do trabalho, de aprender a importância de valores que até então, até ela mesma desconhecia. Então, ela falhou e teve que se preparar por mais de 30 anos para poder retornar ao mundo do mundo espiritual e receber esses espíritos. Só que agora o trabalho aumentou. Aliás, triplicou, porque ela teria que retornar numa condição também difícil, do ponto de vista econômico, financeiro. Ela pediu, inclusive, para que não viessem com o atributo da beleza, para não se desviar, né, do propósito maior. E esses filhos também retornariam, que ela receberia todos eles, com dificuldades, né, físicas e mentais. E ela se tornaria também viúva
logo muito cedo, para que ela pudesse desenvolver dentro de si, do seu coração e daqueles corações também, que ali estariam se redimindo diante das leis, né, a importância do trabalho, do valor, né, que deve ser dado a esse aperfeiçoamento moral das criaturas. Então, não estamos aqui isentos da nossa responsabilidade. Todos deverão sim ser acompanhados, todos encontrarão colaboradores na tarefa a qual se empenham a realizar, mas nunca haverá executores substitutos. Nunca haverá alguém para se substituir, para lhe substituir numa tarefa que é sua, né, que cabe a você. Todos nós temos aqui que passar, se tivermos de passar por alguma experiência, não poderemos nos eximir dessas experiências. Essas experiências deverão ser enfrentadas. Agora, claro que quando se tem a consciência sobre si mesmo, sobre a espiritualidade, sobre Deus, sobre a importância de estar conectado ao alto, para que essas experiências possam ser amenizadas, possam ser atenuadas, e que cada um passe de uma forma mais suave, mais tranquila, demonstra também que nós já conseguimos compreender o significado divino dessa mensagem que o Cristo nos traz. O significado do ajuda-te e o céu te ajudará. Para que cada um possa cumprir com o seu dever de forma resignada, respeitosa, compreensiva. Daí a importância também de, dentro do ambiente familiar, né, procurar exercitar a compreensão entre as criaturas, entre todos os membros, né, o entendimento, livrando e limpando a revolta, a indignação, né, os arroubos, as impetuosidades que às vezes acontecem e que nos impedem também de aprender uns com os outros. Né? Tudo isso no ambiente do trabalho, quando encontramos aquele chefe que às vezes nos persegue e nós não sabemos o porquê dessa perseguição, né? É aprender a realizar o trabalho, a tarefa com zelo, com cuidado, sabendo que não está fazendo para o chefe, mas sim para si. Estamos trabalhando para nós mesmos, assim como também nas relações afetivas, amorosas. Então, às vezes pedimos o auxílio espiritual, às vezes pedimos e nem percebemos que está ao nosso lado. Às vezes pedimos, rogamos em prece, em oração, somos às vezes insistentes até, como a dizer: vocês não estão me vendo? Onde está meu anjo de guarda? Onde está meu mentor, meu guia, protetor espiritual? E, na verdade, os espíritos estão ali ao nosso redor, nos ajudando, nos auxiliando, tentando nos ajudar e nos auxiliar, mas não conseguimos percebê-los, não conseguimos senti-los sequer. É como se estivéssemos tateando no escuro, um quarto escuro, onde não enxergamos um palmo na frente. Mas, na verdade, esse quarto está iluminado. Só que nossa visão, nossa audição e nossa sensibilidade não está ainda adequada a perceber o que está acontecendo dentro desse quarto. Ou seja, do quarto de nós mesmos, dentro dos nossos corações, das nossas consciências. Como é que nós estamos nos conectando, estabelecendo essa relação com Deus, com os espíritos que estão sempre ao nosso lado, nos acompanhando, que não nos desamparam jamais, mas por conta ainda da nossa dificuldade de se perceber, ainda das paixões, ainda dos interesses da vida física que nos cegam, que tampam os nossos ouvidos, que nos deixam como pedras até, insensíveis a essas conexões mais sutis e sublimes que acontecem com o alto. Nós ainda perdemos grandes oportunidades e perdemos também grandes conselhos, consequentemente, né? E sugestões, porque os espíritos estão ali não para nos tirar da experiência, não.
A experiência necessária deverá ser enfrentada, mas para nos dar a força, a coragem, a resignação, não é? Para que a gente possa enfrentar o que tiver de enfrentar, o que for necessário enfrentar, para que o Espírito também lá na frente agradeça e perceba que aquilo dali foi bom para a sua vida, foi ótimo para o seu aprendizado, para o seu conhecimento, não é? Então, tudo isso é importante e às vezes reclamamos da vida que nós mesmos construímos. Construímos pautada essa vida dentro desses valores. E quais são os valores hoje que eu estou buscando? Será que eu estou me ajudando a buscar outros valores diferentes? Se eu quero uma vida também diferente, né? Então, esse plano divino é feito com todo amor e carinho e dedicado a cada um. É claro que seguindo as leis do automatismo, de forma ampla, as leis reencarnatórias, as leis de evolução e progresso, esses processos são realizados. Mas existem também detalhes que são, às vezes, buscados para realizações de tarefas, né, especialmente para aqueles que já vêm também com um programa diante da coletividade, diante de outros espíritos com os quais também se responsabilizou e que precisam também estar com muito cuidado e atenção, né? E é por isso que a oração, a prece é fundamental para que possamos estar ligados a esse propósito maior. E Kardec nos convida à reflexão acerca desses pedidos de auxílio, né, que por vezes fazemos através das preces, na grande parte das vezes. Está na questão 663 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Então, é uma pergunta que Kardec faz com a dizer: será que ao orar a Deus, ao pedir que Ele nos livre do mal, poderemos também mudar a natureza das nossas provas, mudar os caminhos que um dia foram traçados para a realização de uma tarefa, de um progresso espiritual? E os Espíritos vão dizer que as vossas provas estão nas mãos de Deus. Então, algumas têm que ser suportadas até o fim, mas Deus sempre leva em conta a resignação. Então, existem provas que devem ser suportadas, mas Deus leva sempre em conta a resignação, né? A obediência, né? A disciplina, né? O compromisso que nós estamos firmando diante daquela prova e que aceitamos como a dizer assim: o que é que essa prova pode me ensinar? O que é que esse momento hoje que eu estou passando de dor, de sofrimento, de angústia, de tristeza, né, de desolação, de frustração, de desespero, está querendo me ensinar? E a partir dali, acolhendo esse instante, esse momento, essas pessoas que também são colocadas às vezes em nossas vidas, para que a gente possa aprender com elas, né? Ter a capacidade de se colocar no lugar delas e ver que também é um irmão, assim como qualquer um de nós poderia estar naquela situação, naquela condição de ignorância, de incompreensão, de falta de entendimento, e a partir dali desenvolver também aspectos sublimes que o espírito já sensibilizado, já tocado pelo alto, é capaz, como o perdão, o amor, não é? A benevolência. Tudo isso é também parte desse contexto em que as provas que nós recebemos precisam também ser trabalhadas. Na verdade, somos nós que precisamos ser trabalhados, né? Então, daí a importância do trabalho dentro dessa frase que podemos aqui refletir por horas até, se quisermos, né? Então, esse ajuda-te e o céu te ajudará
vem exatamente daí, da importância que precisamos dar ao nosso roteiro de vida, aos passos que nós estamos trilhando nessa atual existência, especialmente, que é onde poderemos alterar as existências futuras, sim, modificar aquilo que está por vir, a depender da nossa resignação, como bem colocaram os espíritos aqui. Então, a prece traz, eles continuam, a prece traz para junto de vós os bons espíritos, dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente. Então, os espíritos nos dão a força para suportar as provas corajosamente e assim torná-las menos rudes, como eles concluem, não é? Menos rudes, menos penosas, não é? Menos difíceis, angustiosas. Daí dizer, ajuda-te mesmo, a ti mesmo, e o céu te ajudará. Porque nós não sabemos, às vezes, nem o que pedimos. Às vezes pedimos para nos livrar de uma prova, de uma situação difícil, e não imaginamos que aquilo dali é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, é para o nosso aprendizado e aperfeiçoamento. Então, pedimos que seja afastado aquilo dali. Então, nós não sabemos nem o que pedimos, nem por que pedimos, nem o proveito daquilo que pedimos. É porque quando estamos sofrendo, quando estamos chorando, nós queremos apenas nos ver livre daquilo que nos maltrata, que nos magoa, né? Que nos dá aquela sensação de raiva, de ódio, né? De ressentimento. Quando em verdade precisamos encarar com maturidade cada um desses processos. É o que vai nos dizer também essa compreensão do alto, né? Porque às vezes pedimos o afastamento de uma prova imaginando que aquilo seria melhor para a gente, quando na verdade era muito melhor enfrentar aquele desafio, enfrentar aquele momento através de um trabalho íntimo, interno, né? Trabalhando a paciência, o equilíbrio, a esperança, a confiança em Deus, e assim superar aquele degrau, né? Aquele patamar e seguir para um próximo, né? Porque se a gente soubesse o que estaria por vir, com certeza, tenho certeza que as escolhas seriam bem diferentes. Mas onde estaria o mérito? Onde estaria o mérito do Espírito, não é? De realizar as escolhas diante daqueles elementos que ele dispõe? Onde estaria também a necessidade que nós temos de nos conectar a Deus para ouvir dentro de nós a nossa própria voz? Porque na nossa consciência está também esculpido esse roteiro, esse programa que Deus construiu para cada um. E assim, se pudéssemos ouvir a nossa própria voz, a voz da própria consciência, com certeza nos diria para nos manter firme e forte, porque assim conseguiríamos vencer a nós mesmos. Essa é a maior vitória, né? E vão dizer os Espíritos lá no Evangelho: encontrarás pedras sob os teus passos, olha e as tira tu mesmo, nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Então, temos sim todas as possibilidades, todas as condições para realizá-las. E não vamos aqui nos deixar levar por pedidos que não são produtivos e que não são benéficos a nós. Porque Deus nem sempre atende a todas as nossas rogativas. Ainda bem, porque já pensou se ele atendesse? Assim como um pai e uma mãe que atende a todos os pedidos e a todas as vontades dos seus filhos, como é que seriam esses filhos? Será que eles teriam se educado, estariam na escola? Será que estariam se alimentando bem, dormindo bem? É claro que não, não é? Porque é criança, um bebê, não é? Ou um filho, que ainda não viveu as experiências dos pais, dificilmente sabem, não é? Aquilo que é bom para si. Claro que depois que alcança a maturidade, né? E mesmo assim, os pais, né, trazem as experiências e a sensibilidade daquilo que é importante para as suas vidas, a vida dos seus filhos, porque eles querem muito bem a cada um deles, né? E acima de nós, Deus, que é o Pai de todos.
Se nossos filhos são nossos filhos, imagine esses filhos diante de Deus. São mais filhos ainda de Deus, né? Então, que sejamos também capazes de confiar na providência divina, confiar no bem que o Pai derrama sobre todos nós, porque todos estão aqui também sendo amparados por Deus. E já pensou, já dizia um pensador, que se Deus quisesse nos punir, Ele atenderia a todos os nossos pedidos, a todas as nossas vontades. Com certeza, estaríamos numa situação muito mais grave, muito pior do que estamos hoje, né? E, consequentemente, para nos reerguer, para nos levantar, seria ainda mais trabalhoso, exigiria ainda muito mais serviço, muito mais empenho, né? Então, quando reencarnamos, recebemos também do alto a oportunidade de realizar aquilo para o que nos propusemos. Então, Deus só vai perguntar na prova aquilo que nós estudamos, né? É claro que esse reencarnar exigirá também de nós a nossa boa vontade para compreender e traduzir, né, essa mensagem do alto. E daí está também o nosso benefício, em receber de Deus, né, a sua mensagem, receber de Deus aquilo que nos faz bem, em receber do alto e dos bons espíritos que estão envolvidos conosco na mesma experiência, as sugestões, as boas sugestões, as opiniões que nós precisamos para também tirar as nossas conclusões e fazer as nossas escolhas. Então, cada um terá sim aquilo que precisa, receberá os recursos, as ferramentas e os instrumentos necessários, porque a espiritualidade nos ensina que trabalho é toda ocupação útil. Toda ocupação útil que o espírito se dedica. As leituras edificantes, as obras de caridade, o estudo, as pesquisas, o cuidado com o próprio corpo, a conversa fraterna, né? Tudo isso, o trabalho que realizamos também, né? O trabalho remunerado, sim, esse trabalho edificante, realizado com amor, com dedicação, com boa vontade, com interesse, também é uma ocupação útil. É também um trabalho considerado pelo alto benéfico e capaz de desenvolver a criatura, né? Então, nós façamos aqui as nossas reflexões diante de todas essas mensagens que o alto nos trazem, interpretados à luz da doutrina espírita, e que possamos cada um fazer a nossa parte nessa obra divina, da qual todos estão inseridos. Que nós possamos estar aqui compreendendo também que o nosso serviço, que o nosso trabalho contribui para o desenvolvimento do outro, o aprendizado e o crescimento moral, espiritual e intelectual de cada um. Ajuda-te e o céu te ajudará. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe. A CEL é uma escola. Graças a Deus eu encontrei a CEL. Foi através dela que eu comecei a conversar, a falar, porque eu era muito calado. Encontrei uma família, graças a Deus, um grupo que eu estou hoje, e com esse grupo hoje eu falo, eu converso, eu dou risada. Tudo isso através da CEL. A CEL me ensinou muito e está me ensinando até hoje. A CEL para mim é uma escola muito boa. Graças a ela eu estou aqui e estou aprendendo cada vez mais com ela. CEAL, ponto de luz que ajuda a despertar os princípios da caridade e do amor adormecidos em nós e a reconhecer que somos instrumentos a serviço do bem. CEAL, farol da minha vida, lanterna na minha caminhada. Com você, meu mundo é só luz.